vocês, tá bom? Que daí, se precisar, depois eu disponibilizo lá, deixo gravado, deixo pronto para alguém assistir, para alguém rever alguma parte. Mas essa matéria aqui é bem simples, tá? Uhum. Então, bora lá. Ó, A gente vai ter o que hoje, professor? vamos Hoje para é, matemática? Pode hoje é ser? matemática, né? A gente pode, nos outros dias, a gente pode ter uma aula de química e uma de física? Semana que vem a prova, aí Pode uma aula ter, de cada na semana? pode ser. Tranquilo, Beleza. tá? Show. Aí a gente termina aquela ideia de química lá, faz mais exercício, termina de matar as coisas de química. Se precisar, pessoal, eu faço um vídeo de teoria separando, eu vou ter que fazer. Vou fazer amanhã cedo para vocês, tá? Para quando chegar quarta-feira, Uhum. vocês já estarem com a teoria já vista. Pode ser? E aí, quarta-feira, a gente só faz exercício. Beleza. Beleza? Então tá bom, então tá combinado. Então vamos lá, vamos começar. Sistema de coordenadas, isso aqui é uma coisa simples, né, que vocês já sabem como fazer, né? É aquele par de pontos x, y, né? Beleza? Então, o sistema de coordenadas, ele é um sistema de endereços, né? Beleza? A gente tem dois para olhar, tá? Ele é um sistema ortogonal, quer dizer que o ângulo entre as retas é de 90 graus, beleza? E a gente tem dois eixos, o eixo x e o eixo y, né? São representados por esses símbolos aqui, ó, OX e OY, beleza? Perpendiculares entre si no ponto O, que é a origem, tá? O ponto O é a origem, é o ponto 0 e 0, né? Então, o que é importante quando a gente vai desenhar o plano cartesiano? É importante saber que eu tenho um eixo aqui, que é o x, eu tenho que pôr uma setinha, e o x, pôr uma setinha, e o y, e o espaçamento entre os valores tem que ser o mesmo, né? O espaçamento entre os valores tem que ser o mesmo. Para a direita, o x é positivo, para a esquerda, ele é negativo. Para cima, o y é positivo, para baixo, o y é negativo. Né? E essa divisão aqui, pessoal, o par ordenado, ele é chamado por quê? Né? Par porque eu tenho dois endereços. Né? Um endereço que está aqui no x, que a gente chama de abscissa, tá? X é o eixo das abscissas, então os valores de x são abscissas e os valores de y são ordenadas, tá? Então y é o eixo das ordenadas. Então ele é um par ordenado porque, né? Ele tem dois endereços, um em x e um em y, onde vai dar um encontro aqui no ponto, e ordenado porque a ordem importa, né? Primeiro vem o x e depois vem o y, beleza? É primeiro a abscissa e depois o ordenado. Então aqui nessa sequência é uma sequência x e depois y, tá bom? Beleza? Aí ele põe aqui, né, das generalidades, ele põe aqui, ó, né, uma igualdade entre pontos. Então, se eu estou falando que o ponto AB é igual ao ponto CD, é porque o A é igual, que está na mesma posição do outro lado, que é o C, o A é igual ao C, e o B é igual ao D, né? Ele está dando um exemplo aqui, ó. Vamos dizer que, né, eu tenho aqui o ponto A e 8 e que eu tenho o ponto aqui 7y e que eu diga que essas coisas são iguais. Então, o que que isso significa? Que o A vai ser igual a 7, a primeira parte com a primeira parte e a segunda igual à segunda. Então, esse y é igual a 8, tá? É uma comparação que eu faço entre as posições, tá? Quem estiver na posição do x daqui é igual a quem está na posição do x de lá. Quem estiver na posição y aqui é igual a quem estiver na posição y lá. Fechou? Então é importante notar também que o plano cartesiano, ele divide o plano, né, essa região do plano, em quatro partes, que é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrantes. Tudo bem? Fechou? No sentido anti-horário, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Sentido anti-horário. O que que acontece? No primeiro quadrante, tanto o x e o y são positivos, né? Olha lá, vamos voltar lá. Aqui no primeiro quadrante, tanto os valores de x quanto os de y são positivos. No segundo quadrante, eu tenho os valores de x negativo e os valores de y positivo. No terceiro quadrante, eu tenho os valores de x negativo e os valores de y também negativos. E no quarto quadrante, eu tenho os valores de x positivo e os de y negativo. Isso aqui é importante em alguns exercícios que a gente for fazer, beleza? Então, vamos fazer alguns exercícios agora, tá? Vamos fazer aqui os que eu acho que realmente importam dessa sequência aqui.
Vocês vão me ajudando aí, beleza, galera? Nas ideias. Tudo isso aqui depois para entrar no negócio da função, né? O que é uma função? Eu vou deixar um espacinho aqui para fazer um resumo e aí a gente faz os exercícios aqui, beleza? Tá indo muito rápido? Deu para entender até agora? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Beleza, galera. Tem algumas coisas que eu queria rever com vocês. Por exemplo, quando um ponto está sobre o eixo X, né? Sobre algum dos eixos, qual que é a outra coordenada, pessoal? Eu vou desenhar aqui o plano cartesiano. Eu tenho aqui o eixo X e aqui o eixo Y, beleza? Vamos supor que esse ponto aqui está em cima do eixo X no 2. Então, quais são as coordenadas desse ponto aqui? É 0 e 2. Não, calma. É 2 e 0. 2 e 0, né? Então, se o ponto está em cima do eixo X, é porque o Y vale 0, tá? E se eu tivesse esse ponto aqui, ó, que ponto seria esse? Seria o ponto 0, 0 e 4. não é isso? Então, se o ponto está em Aham. cima do eixo Y, é porque o X vale 0, ó. Então, se está em cima do eixo X, o outro, o Y vale 0. Se está em cima do eixo Y, o X que vale 0. Beleza? E eu tenho um ponto aqui que é a origem, né? Que é o meu ponto 0 e 0. Tudo bem? Esse ponto aqui, bem no começo do eixo aqui, a gente chama de origem, que é o ponto 0 e 0. Onde que eu quero chegar, né? Se ele está falando que tal ponto é a origem, beleza? Só vou escrever aqui, ó. Se ele está falando que algum ponto é igual à origem, quer dizer que esse ponto tem x valendo zero e y valendo zero, tá? Então, aqui, o que que eu tenho na origem? X igual a zero e y igual a zero. Se eu falar que o ponto está sobre o eixo x, o que que a gente vai ter? Vai ser um ponto x e zero, não é isso? Tudo bem? Então, o que que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter um ponto x diferente de zero e vou ter um ponto y igual a zero. O y tem que dar zero. Se tiver sobre o eixo y, aí o meu ponto vai ser assim, ó, zero e y. O que que isso significa? Que o x tem que valer zero e o y pode ser qualquer valor diferente de zero. Beleza? Além do mais, eu vou ter isso aqui, Uhum. ó, né? Aqui é o meu primeiro quadrante, aqui é o meu segundo quadrante, aqui é meu terceiro quadrante e aqui é o meu quarto quadrante, não é isso? É sempre no sentido anti-horário aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Beleza, o que que acontece, galera? No primeiro quadrante, o que que acontece com meus valores de x e y? O meu valor de x aqui é positivo e o valor de y também é positivo. Positivo. Para cá é positivo, para cá é positivo também. Para cá é negativo e para cá é negativo também. Então aqui eu tenho o x maior que zero e o y também maior que zero. No meu segundo quadrante, o que eu vou ter? No meu segundo quadrante, É eu tenho x negativo, y ó. negativo. É x Meu- negativo e y positivo. Isso, x negativo e y positivo. Então eu vou escrever aqui. Caramba, galera, minha letra tá uma beleza. Letra de médico. Então vamos lá. Não bebi hoje.
Eu fico com a letra ruim. E no terceiro quadrante, galera? Y negativo e X negativo também. Isso, Não. então x é Não. negativo Isso. e Terceiro y sim. é negativo. E o quarto quadrante? Eu vou ter x positivo e o y negativo, certo? Então vamos guardar essas ideias aqui, porque a gente vai usar elas para resolver o exercício. Ó. Para que valores reais de P, o ponto A, P menos 7 e 4 quintos, pertence ao eixo das ordenadas. O que eu faria aqui, galera? Como é que eu resolveria esse tipo de exercício? Esse ponto tem que pertencer ao eixo das ordenadas. Quem que são as ordenadas? Eixo Y, né? Ele tem que pertencer ao eixo Y. Qual que é a característica de um ponto que está sobre o eixo Y? O x dele vale quanto? Vale zero. Quem é que é o x desse cara aqui, ó? Esse cara aqui é o x e esse cara aqui é o valor de y. O valor de y não preciso mexer nada. Ele já definiu esse valor de y. Eu tenho que encontrar alguma coisa para o valor de x. Só que para pertencer ao eixo y, o valor de x tem que ser zero. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer que p menos 7 tem que dar zero, né? Esse aqui é o valor de x e y, né? Para pertencer ao eixo das ordenadas, tem que dar zero e y, tá? Esse valor aqui tem que ser zero. Então, o p teria que valer 7, né? Porque daí 7 menos 7, zero. Beleza? Essa é a minha resposta, ó. O p tem que valer 7. Agora, ó, para que valores reais de K, o ponto B, 5K mais 15 e 4K quadrado menos 36, pertence ao eixo das abscissas. E agora? Para pertencer ao eixo das abscissas, ó. O eixo das abscissas é o eixo quê? É o eixo X, certo? É o eixo X. Então, o que eu teria que fazer aí, galera? O meu valor de X pode dar qualquer valor? É, Vamos dar uma olhada lá em cima. Para pertencer ao eixo X, que é o eixo das abscissas, o valor X tem que ser o quê? não. Pode Diferente ser qualquer de zero, valor. né? Ele tem que ser diferente de zero. Menos zero. E o valor Y tem que ser igual a zero, né? Uhum. Beleza? Se tiver sobre o eixo X aqui, ó, é porque o Y vale zero. E o X vai ser algum valor aqui diferente de zero. Se for zero, zero, eu estou falando da origem. Então tá, esse cara aqui que é o valor X, ó, eu tenho aqui um valor X e um valor Y, né? Esse cara X aqui, ele tem que ser diferente de zero. E esse cara Y aqui, ele tem que ser igual a zero. Então é isso que eu vou escrever, beleza? Que 5K mais 15 tem que ser diferente de zero. E que 4K Aí não precisa resolver? precisa resolver, você tem que achar o valor de K. 4K ao Ah, tá. quadrado menos 36 vai ter que ser igual a zero. Tudo bem? Aí você vai resolver as duas Uhum. e tentar achar um valor para esse K. Beleza? Então, como é que Beleza. ficaria? Aqui, 5K mais 5K tem que ser diferente de menos 15. Menos 15. Então, K diferente. Tem que ser diferente de menos 3. Isso. Então, o K ele tem que ser diferente de menos 3. Tem E que aqui? escrever essas duas coisas, tanto quanto menos K tem que ser diferente, quanto K é igual? É igual, porque eu tenho dois lados aqui. O valor Ah, sim. x, ele só não pode dar zero, pode dar qualquer valor. E o y, ele necessariamente tem que ser zero, para o ponto estar em cima do eixo x. Para o ponto estar em cima do eixo x, o y tem que ser zero. Então, eu vou ter que achar um valor de k de maneira que eu consiga zerar esse lado aqui. E do Beleza. x, eu vou ter que achar o valor de k que eu não zere o x. Que eu atribuo um valor para x que não seja zero. Então, por isso que eu escrevi aqui, ó, os x ele tem que ser diferente de zero. E o y tem que ser igual a zero. Aí depois eu vou ter que verificar se as duas coisas são compatíveis. Então, aqui, 4k quadrado é igual a 36. Se eu dividir a linha inteira por 4, vai ficar k quadrado igual a 9. K igual a mais ou menos raiz de 9
k igual a mais ou menos 3. Aí eu vou confrontar as duas respostas, né? Aqui deu mais ou menos 3. E aqui ele tem que falar, tá falando que o k é diferente de menos 3. Então, qual que é a minha resposta para o k? K tem que ser 3. K só pode ser 3 positivo, né? Aqui ele está falando que, para dar um valor diferente de zero aqui, o K tem que ser diferente de menos 3. Então, eu não posso escolher o menos 3 aqui como resposta, somente o mais 3. Beleza? Então, aqui está a resposta. Ó. Beleza? Para que as duas coisas funcionem, o K tem que ser igual a 3. Aí eu não vou zerar aqui e vou zerar aqui, né? Que é isso que eu quero. Beleza? Uhum. E essa 4 aqui, ó. Para que valores reais de R, o ponto C, 2 terços e R menos 2 pertence ao primeiro quadrante, pessoal? É, Isso, R tem que né? ser maior, R tem que ser maior que 2? Se, Isso. professor, se ele pertencer ao eixo X, considera que ele está no primeiro quadrante ou não? Se ele está no eixo X, Sim. cara, boa pergunta, velho. Depois eu vou ver o que eu falo, que assim, ele está no meio do caminho, né? Entre o primeiro E o quarto? e E o o terceiro, quarto. né? Ou o quarto? Ah, é, quarto. Isso. Eu acho que não, cara. Daí ele está sobre o eixo X e sobre o eixo Y daí, tá? Ah, tá. Beleza. Mas eu vou confirmar isso aí depois, na próxima aula, Beleza. tá? Então R tem que ser maior que 2. Isso, aqui o 2 terços ele já é maior que zero. Então tudo bem, ele já está definido. Só que esse cara aqui, o y, também tem que ser maior que zero. E é isso que eu vou escrever, né? Que o r menos 2 tem que ser maior que zero, ou seja, o r tem que ser maior que 2. Fechou? Uhum. Tá? Essa seria a resposta aqui. Eu acho que é isso, João. Como está no meio do caminho, eu não posso dizer que pertence a um nem a outro. Eu vou dizer que pertence ao eixo, né? Não ao quadrante, mas ao eixo X. Uhum. Beleza? Beleza. Opa, esse aqui. Tá bom. Então tá, tem alguns outros. Tem esses dois exercícios aqui também achei legal. Vamos pegar aqui. Ah, vamos lá, galera. Ó. Para que valores reais de m, o ponto C, 5m menos 8 e m mais 2 pertence ao segundo quadrante, pessoal? Qual que é? Qual que- Quanto vale x e y no segundo quadrante? X é menor que zero e Y maior que zero. Isso, no segundo quadrante o x é negativo e o y é positivo. Então, eu vou escrever que esse cara aqui, ó, né, ele vem na sequência x, y, não é isso? Uhum. O que eu fiz na minha vida? Pronto. Esse cara aqui, então, que é o x, ele é menor que zero, e esse cara aqui, que é o y, ele é maior que zero. Então, vou ter que escrever essas duas coisas, tá bom? Então, vou colocar aqui, Uhum. ó, 5m menos 8, né, menor que zero, e m mais 2 maior que zero. Essas duas coisas, beleza? Aí, o que que eu vou ter aqui, Uhum. ó? 5m, 5M é menor que 8. M é menor que 8 sobre 5. 8 sobre 5. E aqui, m maior que menos 2. Menos 2. É isso? Se eu for colocar no intervalo real aqui, esse valor de m aqui, como é que ficaria? Bolinha aberta ou fechada? É bolinha aberta ou fechada, galera? Quando que é bolinha fechada? Quando tem sinal de igual. Quando tem o igual. Isso. Então Hum, aqui seriam os dois bolinha aberta, Bolinha aberta. beleza? Um aqui no menos 2 e o 8 aqui, e o outro aqui no 8 quintos. Quanto que é 8 quintos, galera? É 1,6. 1,6, né? Beleza? 5 vezes 16 dá 80. Então, 5 vezes 1,6 dá 8.
Então, fechou. Esse valor de m aqui, ó, ele é maior que menos 1 sobre 2. Então, ele vai estar aqui, ó, à direita do menos 1 sobre 2, só que ele é menor que 8 quintos, né? Então, o m está aqui no meio, ó, beleza? Esse m está aqui no meio, entre menos 2 e 8 quintos. Como é que eu escrevo isso aqui na forma de conjunto? Meu conjunto aqui R, que é o meu conjunto resposta aqui. Esse m X pertence pertence aos reais. ao que É, está X entre é 2. maior que menos 2 Isso, e menos menor 2. que 8 quintos. Que M no caso, né? Isso, aí a gente vai ter que pôr M, né? Esse M pertence aos reais, é um intervalo contínuo, tal que M está entre menos 2 e 8 quintos. Tudo bem? Então, o professor pode pedir isso aí para vocês. O Uhum. que eu poderia escrever também? Ele é aberto no menos 2, aberto no E 8. aberto no 8 quintos. Isso. Às vezes, o aberto vem em parênteses, assim, ó, parênteses menos 2, parênteses 8 quintos, que é a mesma coisa. Parênteses também quer dizer bolinha aberta. Beleza? Então, são 4 formas de dar Uhum. resposta aqui, ó. Todas elas, essa aqui é a resposta gráfica, né? Essa aqui é a resposta por conjunto, né? E essas duas aqui por intervalo, né? Beleza? Esse aqui é o intervalo real. Todas essas aqui são Uhum. intervalos, né? Determine os números reais A e B de modo que 3A menos 2B, A mais B, seja igual a 10 e 11, né? Aqui eu tenho um cara que é X e um cara que é Y. Aqui também, né? Tem um cara que é X e um cara que é Y. O que que acontece aqui, galera? É uma igualdade, É uma né? igualdade, né? Então, o X daqui tem que ser igual ao X de lá e o Y daqui tem que ser igual ao Y de lá. Beleza? Uhum. Então, ó, esse cara aqui é igual a esse, já tá aqui, né? E esse cara aqui é igual a esse, ó. Quem está na primeira posição aqui com quem está na primeira posição lá, quem está na segunda aqui com quem está na segunda lá. E aí vocês montam a igualdade, ó. 3A mais 2B igual a 10 e A mais B igual a 11. O que que eu faço com isso aqui, galera? Perdão, aqui é menos 2, né? O que que eu faço com essas duas equações, pessoal? Monto um sistema, né? Sistema. 3A menos 2B igual a 10 e A mais B igual a 11. Como é que eu resolvo esse sistema aqui? É, pode resolver por adição. Pode resolver por adição, que eu acho que é mais simples. Aí multiplica todo de baixo por 2. Isso. Aí eu vou multiplicar a linha inteira de baixo por 2. Por quê? Para cancelar, aqui vai ficar mais 2, eu vou cancelar com menos 2 de lá, né? Eu faço como se fosse uma distributiva, ó. Multiplico a linha inteira. Fechou. Então vai ficar 3A menos 2B igual a 10 e 2A mais 2B igual a 22, né? 2A mais Uhum. 2B igual a 22. Fechou. Agora simplifica aqui o menos 2B com mais 2B, né? Aqui vai ficar 5A igual a 32, né? Beleza? Então, A é igual a 32 dividido por 5. A igual a 6,4. 6,4. Aí vou fazer o B, né? Eu posso jogar aqui, ó. Se A mais B é igual a 11 e o A é igual a 6,4, quanto que vai valer o B? Vai valer 11 menos 6,4. Então, ó, tira 6 e depois tira o 0,4. Então, 11 menos 6 vai dar 5. E 5 menos 0,4, aí vai dar 4,6, né? Então, minha resposta aqui, beleza? É A igual a 6,4 e B igual a 4,6. Show? Uhum.
Tranquilo, galera? Deu para entender esse exercício aqui? Tranquilo. Suave, né? Então vamos lá. Uhum. Tá aqui, acho que não tem mais nada que eu queira ver, não. Agora vamos pegar aqui o conceito de função, pessoal. A noção de função no cotidiano, beleza? Aqui ele está falando toda característica pode ser medida na chamada de grandeza, né? Aí ele está falando, ó, toda característica que pode ser medida pode ser expressa por uma medida chamada de grandeza. São exemplos de grandeza. Comprimento, área, volume, velocidade, pressão, temperatura, profundidade, tempo, massa e vazão. Ele está falando aqui, né, do movimento de um carro e da distância percorrida pelo carro através da função da velocidade, tá? Então, vou pôr aqui só porque ele deu o exemplo de física, então, né, vamos tentar entender o que é uma função, beleza? Então, se eu for montar, né, que nem a situação está dizendo lá do livro, vamos pegar um movimento retilíneo uniforme, que esse cara aqui tem uma velocidade igual a 20 metros por segundo e ele esteja saindo da posição zero, tá? Qual que é a função horária do espaço, né, da posição? É S igual a S0 mais VT. Então, a posição que ele vai estar depende da posição inicial, ó. Ele parte da posição, aqui é o espaço em metros, tá? Ele parte da posição zero, tem uma velocidade de 20 metros por segundo e o tempo é o que a gente vai sempre substituir, né? Então, é o seguinte, galera, tá? Quem é que depende de quem aqui? É o espaço que depende do tempo. É o espaço que depende do tempo, beleza? Então, vou ter um grupo aqui de valores que é representado pelo tempo e vou ter depois um grupo de valores aqui que é representado pela posição. E de um lado para o outro, eu tenho uma coisa que relaciona eles. O livro chama de relação, eu chamo de lei da função. Na minha época, eu chamava lei da função, que é o 20t, beleza? Ou seja, se eu pegasse um tempo aqui igual a 5 segundos e substituísse no lugar do tempo, eu ia ter o espaço igual a 20 vezes 5, o espaço igual a 100 metros. Ou seja, se eu escolher um tempo igual a 5 segundos, eu sou levado aqui para a posição 100 metros no outro conjunto de valores, sure? Através dessa relação aqui, que a gente chama de lei da função, ou relação, tá? Eu chamo de lei da função ou relação. Tudo bem? Percebe que o t, ele é a variável independente, né? E o s é a variável dependente. Ó, o t, ele faz função de x. E o espaço, ele faz função de y, né? Escrever s igual a 20t, né? Então, em comparação, eu poderia escrever y igual a 20x, né? Na matemática, geralmente a gente escreve assim. O x seria o tempo e o y seria a posição. Tudo bem? Fazendo uma comparação, tá, pessoal? Esse Uhum. grupo de valores que eu vou substituir para o tempo é o conjunto de valores do domínio da minha função. Os valores de x são os que a gente chama de domínio de função. E todos os possíveis aqui valores de y são contra-domínio da minha função. Agora, os valores onde chegam seta, a gente chama de imagem da minha função. Por exemplo, aqui eu poderia dizer que o contra-domínio são todos os reais, por exemplo. Só que faria sentido chegar a uma seta aqui no menos 10? Ó, eu tenho uma velocidade positiva, então, ou seja, eu estou indo para a direita. E eu estou partindo da posição zero, então tem como dar um valor negativo? Não. Não, né? Mas se eu disser que todo o contradomínio são reais, né? A minha imagem não vai ser todos os reais, né? A minha imagem vai ser o quê? Valores que são positivos, não é isso? Ele só vai andar para o lado positivo do meu gráfico. Maior ou igual a zero. Tudo bem? Então, a minha imagem não são todos os Uhum. reais, é um conjunto menor. Esse conjunto menor, onde caem todas as respostas, a gente chama de imagem. Então, onde chega a seta, a gente chama de imagem. Mas podem ter outros possíveis valores aqui, e todos eles fazem parte do contradomínio. Tá? Deu para entender mais ou menos como é que funciona? Uhum. Deu mesmo? Então, fechou. Sim.
Então, fechou, galera. Então, aqui a gente misturou meio que uma física com matemática, né? Mas é só para mostrar para vocês como é que funciona, tá bom? Beleza? Então, é mais ou menos assim que é Uhum, uma função. A função, né, é uma relação entre valores aqui, entre conjuntos de números, né? A gente pode pensar na matemática como conjuntos de números. Beleza? Então, vamos lá. Depois aqui, ele dá alguns exemplos para a gente dar uma observada, galera. Tá? Então, vamos pegar esse número 10 aqui para a gente ver? Antes de começar esse 10, pessoal, só queria fazer aqui relembrar aqui função afim, né? Vocês já sabem como é que funciona a função afim, não sabe? uhum, Vocês já viram isso aqui, não é a primeira vez, ó. A função afim, ela é uma função desse tipo aqui, ó. Y é igual a x mais b, lógico, desde que esse a seja o quê? Diferente de zero, tudo bem? O a aqui nunca pode ser zero. Então, geralmente, né, esse cara aqui, o a gente chama de coeficiente angular, e o b a gente chama de coeficiente linear, né? Então, esse aqui é o coeficiente angular, e o b a gente chama de coeficiente linear, tá? O coeficiente linear, ele está ligado a valores fixos, e o coeficiente angular, ele está relacionado a valores variáveis. Tudo bem? Beleza? Por exemplo, né, uhum. aquele exemplo clássico do táxi, né? Como é que funciona um táxi? Eu tenho um valor por bandeirada, que é um valor o quê? Né? Fixo. Beleza? Vamos dizer que aqui minha bandeirada seja de R$ 5. E tem um valor por quilômetro. Se é por quilômetro, né, ele vai variando ao longo quanto mais eu ando, maior esse valor. Ele varia, então ele é um valor variável. Ele depende da quantidade de quilômetros que eu vou andar. E que o valor por quilômetro aqui seja de R$ 3, né? Então, quando eu for montar a minha função, né, que representa o quanto eu tenho que pagar, né, eu vou representar por y o valor da corrida do táxi. E por x, eu vou representar a quantidade de quilômetros rodados. Beleza? Então vai ficar assim, ó, o valor que eu tenho que pagar. No lugar do A aqui, eu vou substituir o valor que está relacionado ao que varia, né? Que é a quantidade de quilômetros rodados. Eu pago R$ 3 por quilômetro rodado. No lugar do X, eu vou colocar a quantidade de quilômetros. E R$ 5, que é a bandeirada, que é o valor fixo. Então, esse 5 eu vou colocar no lugar do B. É isso? Se eu não andasse nenhum quilômetro, né? Só chamasse do táxi, abrisse a porta e fechasse, eu ia ter andado 0 quilômetros. No mínimo, eu ia ter que pagar a própria bandeirada. Se eu andasse 1 quilômetro, né, eu ia ter que pagar R$ 3 por esse quilômetro. Então ia para 8. Se eu andasse 2 quilômetros, então 6 mais 5, 11, né? Então, o que varia, ó, tá aqui, ó, é o 3, né? Ele depende da quantidade, o valor aqui, total, depende da quantidade de quilômetros que a gente percorreu. Esse valor 5, ele é sempre fixo, né? Ele vai ser sempre ser repetido. Tudo bem, galera? Deu para entender a ideia da função afim? Uhum. Sim. Isso aqui todo mundo já sabia? Então pega isso aqui para resolver, galera. Vou deixar para vocês aqui, ó. Um metalúrgico recebe R$ 12 por hora trabalhada até o limite de 44 horas semanais, sendo acrescidos 30% no salário por hora a cada hora que exceder o limite.
Complete a tabela. Horas semanais trabalhadas e o valor ganho pelas horas trabalhadas. Depois, o ganho pelas horas trabalhadas é uma função do número de horas trabalhadas? Por quê? É, E depois, indicando por y o ganho por x horas de trabalho semanal, com x menor ou igual a 44, elabora uma equação que expresse y em função de x. E indicando por y o ganho x de horas por trabalho mensal, com x maior que 44, elabore uma equação que expresse y em função de x. Beleza? Como é que a gente faria isso aqui? Eu, pessoal, sinceramente, começaria pela letra C e pela letra D. Depois eu ia pensar na letra A. Ó. Vamos pensar numa maneira de expressar como esse cara ganha, né? Primeiro, para uma situação menor que 44, menor ou igual a 44 horas trabalhadas, e depois uma situação maior que 44. Então vamos lá. Ele recebe 12 horas, 12 reais, perdão, ele recebe 12 reais por hora trabalhada até 48, até 44 horas semanais. Passou disso, né? Cada hora extra, ele tem um adicional de 30% no salário, beleza? Porque ele já está trabalhando mais que o combinado, tá? Então ele tem que ganhar um pouquinho mais. Então, como é que funcionaria essas funções aqui, ó? Um valor que ele vai receber, y ele está falando aqui, ó, é o valor recebido. Y vai ser o salário dele. E x seriam as horas trabalhadas. E aí, galera, como é que fica a situação? y igual a 12 vezes x, que são o número de horas trabalhadas. Se Isso, para x x, for pra x, menor ou igual a 44. isso. Então, y seria igual a 12x. E se passar de 44? Aí ele vai ter um acréscimo de 30%, não é? No valor da hora trabalhada, não é isso? Uhum. É. Aí vai ser y igual a 12x mais 30% de x. Então seria 12 mais 30% de 12. É o quanto ele ganharia por hora, né? Então, beleza. E aí? Então vai ser 12 mais 4. 30 sobre 100 vezes 12. Então vai ser 12 mais 360 dividido por 100, ó. 3 vezes 12, Então 36. não. 36 vezes 10, 360, né? Então vai ser 12 mais 3,6. Que vai dar quanto? 15,6. É isso? Uhum. Então agora ele não ganha mais 12 reais por hora trabalhada. Ele ganha 15,6. Então como é que fica a minha função? Daí vai ser 15,6x. 15,6x, né? Beleza? Essa aqui, aí eu tenho que considerar que ele está trabalhando X horas de trabalho com X maior que 44. Ah, aqui eu tenho que tomar cuidado com o seguinte, ó. Beleza? Ele vai trabalhar mais que 44, mas aqui no valor X, se ele trabalhar, sei lá, 44, vamos supor que ele trabalhe 54 horas. A diferença entre 54 e 44 são 10. Então ele trabalhou 10 horas extras. Então eu não posso substituir o X direto aqui, 54, né? Por quê? Porque senão eu vou dizer que ele ganhou tudo como R$ 15,60. E ele não ganhou tudo como R$ 15,60. Somente a parte que excedeu, não é isso? Somente a parte que excedeu. Então o que que eu tenho que pôr aqui, ó? É R$ 15 vezes o número de horas que excedeu. Como é que eu coloco isso aqui? X menos 44. Para saber o número de horas que excedeu, eu subtraí de 44. Então, esse valor aqui eu também vou subtrair de 44. Fechou? Uhum. Beleza? Aí eu posso pôr, ó, se ele trabalhou 54 horas, eu posso pôr aqui 54 menos 44 sem medo. Por quê? Porque ele vai me dar só o valor de horas excedidas, ó. R$ 15,60 vezes 10 horas a mais que ele trabalhou. Beleza?
Até as 44 horas, sempre é cobrado desse jeito. É o valor, é a quantidade de horas excedente que custa 15,60, tá? Então, se tivesse que calcular mais de 44, teria que fazer primeiro a Primeiro primeira fazer função para descobrir até 44 e depois e somar com a depois quantidade de a horas. segunda? Ah, E, tá. beleza? Beleza. Então, como é que fica a minha função até essa parte aqui, ó? Enquanto for menor que 44, vai ser só 12x, tá? Quando for maior que 44, para calcular de maneira total, tá? Se eu quisesse calcular, aqui ele quer, ó, indicando por y o ganho por x horas de trabalho semanal com x maior que 44, elabore uma equação que expresse y em função de x. Aqui eu coloquei só a parte excedente, mas a gente tem que lembrar. Aqui eu vou colocar a lógica da coisa, tá? Eu vou deixar aqui só para a gente lembrar que tem uma lógica nisso, ó. Eu gosto. Mas que eu tenho que lembrar que não é só isso que ele vai receber, né? Também tem a parte fixa, né? E como é que é a parte fixa? Vale Tem que quanto? somar com 12x. 12x, né? Ô, caramba. 12x mais aqui. Só que eu tenho que tomar cuidado que esse x aqui vai ser o 54, né? Uhum. Ai, como é que eu misturo as duas coisas agora? Não vai dar para misturar aqui, galera. Eu vou ter que pensar separado mesmo, tá bom? Não vai ter jeito, não. Pensa separado essas coisas aqui. Unificar fica difícil, tá? Esse aqui é só para hora excedente. Esse aqui é até 44. Beleza? Uhum. Tranquilo? Esse não é a função com duas leis de formação? É uma função com duas leis. Mas essa aqui não Então, funciona para a parte toda, né? Essa aqui é. funciona para x menor que 44, essa aqui é só para x maior que 44. Só que aqui falta somar a parte excedente ainda. Beleza? Aqui é só para Uhum. calcular as horas extras mesmo, tá bom? Ela não dá o salário inteiro, essa aqui. Vamos ver como é que funciona, ó. Se eu trabalhar 20 horas, ó, até os 44, né? Até esses 44, a minha função é 12x. Ou seja, eu vou pegar aqui e multiplicar por 12, né? Quanto é 12 vezes 20? 140. 240, né? Isso, Fechou? isso, isso, Quanto isso. é 32 vezes 12x agora? 32 vezes 12x. É melhor fazer aqui, ó. 32 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Então vai dar quanto? 384. Agora 44 vezes 12. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. Vai dar 8, 12, 528. Fechou? Agora, a partir daqui, ó, é o valor do 44 mais o 15,60 pela hora excedida. Beleza? É o que está aqui mais o que der aqui da multiplicação. Uhum. Então, quantas horas excedidas a gente tem aqui? O limite era 44. Então, aqui passou 2 horas. E aqui passaram-se 6 horas. Então, quanto é 2 vezes 15,60? É, vai ser 31 e 2, 31 e 20, né? né? Vou pôr aqui, ó, 31 e 20. E aqui eu vou pôr 00. 0, 2, 9, 5, 5. 559,20, né? Beleza? E agora, eu vou ter que fazer Uhum. 6 vezes 15,60 e depois somar com 528, né? Até 44, ele vai ganhar 528, mais o que ele ganhou pelas horas a mais, que é 6 vezes 15,60. Aí vai dar quanto? É, 6 vezes 15 vai dar 90.
e 6 vezes 6 vai dar 36. Então, vai dar 93%. 3,6. Aí, professor, Ah, se por acaso eu calcular 12x de 46 ali, e aí depois eu somar com 30% desse resultado, dá a mesma coisa? não, porque daí você vai fazer 30% de tudo, né? Como é que é? É 30. Não, foi isso mesmo. Se eu fizer multiplicar 50 vezes 12x ali, 12. 46. Se você fizer 50 vezes 12, depois aumentar 30%, você vai aumentar É. 30% em todas as horas. Daí é como se Ah, fosse em 15 e 60. Aí não poderia fazer, tem que fazer em duas partes mesmo. Calcula quanto vai dar até 44 e depois mais o valor da o hora. 30% é de quê mesmo? Eu esqueci. 30% 30. é o quanto ele vai ganhar por horas extras, né? Horas que são Ah, tá. acima de 44. Então, 46 Ah, é sim. 2 horas extras, né? Tem 2 horas extras. Tá bom? Uhum. Ah, tá. Beleza. O ganho pelas horas trabalhadas é uma função do número de horas trabalhadas? Sim, né? O Uhum. salário dele depende da quantidade de horas que ele trabalhar, não é isso? Não é isso? Beleza? Ó. Uhum. O salário aqui, o ganho, depende da quantidade de horas que ele trabalhar. Se ele trabalhar 20, ele ganha 240. Se ele trabalhar 50, ele ganha 621. Então, quanto mais horas ele trabalha, mais ele ganha. E o ganho está relacionado diretamente à quantidade de horas. Então, sim, né? O salário aumenta com o número de horas trabalhadas. Tá bom? Beleza, galera? Deu para entender essa ideia aqui? Tá? A aula tá quase, galera, mas eu queria passar para vocês ainda a ideia de função, tá bom? Então, para ficar bem claro aí para vocês, tá? O que que pode ser uma função e o que que não pode ser uma função, tudo bem? Então, vamos supor que Uhum. aqui eu tenha dois conjuntos de números, ó, um conjunto A e um conjunto B. No conjunto A, aqui a gente tem 4, 5 e 6. Aqui a gente tem 7, 8, 9 e 10. Vamos supor que é somar 3. Então, a minha lei aqui é x mais 3, ó. Esse cara aqui é o x e esse cara aqui é o y, né? Então, y é igual a x mais 3. Essa é a minha lei da função, tá? Então, aqui são os valores de x e aqui são os valores de y. 4 mais 3, 7. 5 mais 3, 8. E 6 mais 3, 9. Beleza? Então, ó, Uhum. esses caras aqui, ó, são os caras que eu vou chamar de imagem, tá? Quem é o domínio da minha função? O domínio da minha função são os valores 4, 5 e 6. Quem é a imagem da minha função? Né? Vamos começar pelo contradomínio, né? Então, o domínio, quem que é o contradomínio da minha função? Então, são todos os valores do 7, 8, 9, 10. isso, 7, 8, 9 e 10. E quem que é a imagem da minha função? São os valores onde chega a 7. Então, 7, o 8 e o 9. Fechou? O 10 não. O 10 ele não é a imagem, tá? Beleza? Outra Uhum. coisa, isso aqui é uma função. Tá sobrando valor aqui, não tem problema. E se eu tiver assim, ó, isso aqui é uma função, galera? Não. Beleza? Isso aqui não é uma função por dois motivos, né? Para ser uma função, pessoal, todos os valores do contradomínio tem que ter uma imagem, tá? Aliás, do domínio, perdão. Todos os valores do domínio aqui tem que ter uma imagem, ou seja, tem que estar saindo setinha de todo mundo. E do 6 não está saindo nenhuma setinha. Então, eu não posso montar uma função que falha, né? Que eu tenho um valor aqui
no meu domínio e esse valor aqui não tem correspondente imagem. Isso aqui não pode acontecer. E também não pode acontecer na minha função um valor de x está levando a dois valores de y diferentes. É igual a situação da corrida lá. Tem lógica num táxi eu falar que eu vou pagar R$ 30 ou vou pagar R$ 700? Não tem Não. como, isso não me dá uma capacidade de análise, né? Não tem como eu falar que vai acontecer duas coisas, né? Se eu jogar uma moeda, ou cai cara ou cai coroa. Não tem como falar que eu vou jogar uma moeda e vai cair cara e coroa, entendeu? Então a função funciona também dessa maneira, né? Cada valor de x aqui vai levar num único y, tá bom? Cada valor de x vai levar num único y. Então esse cara aqui, ele não Uhum. é função por dois motivos, né? Um dos motivos é que não pode estar saindo duas setinhas do mesmo x. O outro motivo é que não pode ter x sozinho, né? Agora, é função e pode acontecer o seguinte, ó. Pode acontecer o seguinte, ó. Eu tenho aqui dois grupos de números x e y, né? Vamos por aqui, né? Beleza? E a lei da função faz o seguinte, ó. 4, 5, 6. E aqui está 8, 9 e 10, sei lá. Beleza? Inventei aqui, tá bom? Vou inventar os números mais bizarros, então, para ficar meio 8, 15 e 23. Sei lá. Inventei os números aqui, ó. O 4 está chegando no 8, o 5 está chegando no 15 e o 6 também está chegando no 15. Isso poderia acontecer? Nesse Uhum. caso aqui, poderia, pessoal, tá? Porque de cada x está partindo uma única setinha. Mas não tem problema dois x diferentes darem a mesma resposta. Tá? Quando que isso acontece, pessoal? Por exemplo, uma função do segundo grau, né? Na parábola. O que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um valor de x aqui e tenho outro valor de x aqui, ó. Eu vou ter um x1 e um x2, sei lá, qualquer, que estão dando o mesmo valor de y, ó. Eles têm uma mesma imagem. Então, sei lá, se aqui fosse 3, aliás, menos 3, e aqui fosse 2 e tivesse os dois dão, sei lá, 7. Se eu jogar menos 3 na função, vai dar 7. Se eu jogar 2 na função, também dá 7. Beleza? Então, nesse caso aqui, eu tenho dois valores diferentes de x que estão levando no mesmo valor de y. Beleza? Eu tenho dois Uhum. valores diferentes que estão levando no mesmo y. Deu para entender essa ideia, então? Deu. Tá? Então, aqui poderia. Tudo bem? Então, é isso. Pode sobrar o cara aqui sozinho? Pode. Só não pode sobrar no x. Tá? No x não pode sobrar cara sozinho. E também não pode partir duas setinhas de um mesmo valor. Tudo bem? Uhum. Então é isso, galera. Por hoje era isso que eu queria passar para vocês, tá? Tá, beleza. Então tá. Então aí amanhã cedo eu gravo a aula de química e mando para vocês aí, com mais Tá. detalhes, tá? Pode. O senhor não. Beleza. Tá, beleza. É segunda-feira. Hum. Ah, não, não. Deixa quieto. Nada. Seja aí vocês têm prova semana que vem, a Tá gente tá safe. Uhum. vamos tirar todas as dúvidas nossas essa semana, tá, galera? Beleza. Sábado de novo a gente faz um encontro, tá? Tá. Então tá. Valeu. Obrigado. Valeu. Até mais, professor. Até mais. Professor, sobre a dúvida que eu mandei pro senhor, o senhor pode. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que dúvida que é? Era. Eu tinha mandado sábado. Eram sobre dois exercícios do livro. Ah, deixa eu pegar aqui então. Eu posso pôr junto da aula amanhã de química? É de química? Pode, pode. Uhum. Era de química a dúvida? Ou era de matemática? Não, era de matemática. Não, beleza, mas eu ponho a dúvida junto lá, tá? Ou eu gravo tudo Beleza. separado e ponho no grupo, beleza? Uhum. Então tá, meu velho. Obrigado, viu? Beleza, valeu, professor. Falou. Valeu, professor. Valeu. Obrigado, David.